Bom dia a todos, como é que vocês estão? Como é gostoso a gente estar mais uma vez aqui reunido nesta manhã de quarta-feira, sempre gente nova aqui na sala, isso é muito gratificante, sinal de que é um lugar gostoso de se conversar, onde as pessoas são bem recebidas e se sentem bem. Bom dia Lisa, Walter Santos, Fernanda, Lígia, Rosângela, José Carlos, Márcia Carromber, Pablo Augusto, Eliana Rotundo, Simone, Minoro de Belo Horizonte, Carlos Andrade. Vocês estão todos bem? Que legal. Bem, aqui há pouco tempo, antes de a gente abrir o chat, tinha alguém pedido aqui, o Pablo tinha comentado rapidamente, para a gente não fugir do foco, a gente fala também de política, porque existem políticas que buscam nos acobertar da verdade. Não tenho a mínima dúvida de que isso existe. Mas, se eu tenho uma opção, vamos dizer, eu vou numa feira, vou fazer um exemplo assim, eu vou numa feira, ali tem um monte de frutas. O que a gente faz? Frutas, legumes, verduras, o que a gente faz? A gente chega lá em cada cesta daquelas, nós vamos escolhendo as coisas boas para nós. As coisas ruins nós deixamos lá. Você já levou alguma coisa ruim da feira, você escolhendo? Não. Por quê? Porque você escolhe levar as coisas boas. Perfeito. Então aqui, na comunidade Vida Inteligente, nos assuntos do Vida Inteligente, nós optamos por desconhecer a parte que todo mundo conhece, porque toda vez que eu converso sobre isso, sobre política de me tirar do foco, política de me tirar do caminho, política de me esconder a verdade, eu estou alimentando isso, e eu não quero alimentar isso. Eu quero que isso aí seja esquecido e que com o seu tempo ele deixe de ter força e deixe de ter influência sobre as pessoas. Então eu só falo sobre coisas boas. As demais coisas eu não disse que não existem. Existem sim, Paulo. Mas aqui a gente opta por não falar sobre elas. Bom dia então a todos. O assunto hoje que nós se apresentou para que a gente debata é um dos instrumentos que faz parte, um dos 4, nós vamos falar em outras ocasiões sobre os demais, mas quem não tem discernimento não consegue transitar ou encontrar a senda, o caminho. Discernir é a capacidade de captar, de escolher, de saber, discernir uma coisa boa de uma coisa ruim, uma coisa útil de uma coisa inútil. Então isso é muito importante, é isso que nós vamos agradar hoje e abordar hoje, né? Isso, obrigado Eliana por estar aqui. É legal porque todo mundo ajuda todo mundo na sala, gente que está perdida, gente que não sabe fazer o vídeo correr, gente que não sabe mudar o nome. Isso é legal, isso é fraternidade, isso é amizade, aqui rola isso. Bom, então vamos lá. Agora mesmo, antes de eu abrir, eu recebi uma outra resposta agora de uma pessoa no Facebook, e eu acho muito interessante. Eu vou tirar o nome dela, é claro, mas tem muito a ver com o que nós vamos dizer hoje. E diz assim a mensagem dela, olha que bacana. Gostaria de agradecer pela grandíssima contribuição com a humanidade, sua forma de abordar assuntos tão complexos e profundos de forma singela, sempre trazendo à tona as dificuldades enfrentadas por você mesmo para trilhar o caminho. Essa autenticidade faz de você um apresentador ímpar. Recentemente tive conhecimento dos seus vídeos com o Jorge e tenho passado o meu dia recebendo essas pérolas, a fim de conseguir sublimar o meu mundo interior e, consequentemente, o exterior. Enfrento todas as dificuldades e muitas vezes gostaria de voltar anos atrás e ter novamente a antiga concepção do mundo em que eu acreditava em algo exterior. Mas enfim, este é o processo. Tenho uma incessante busca pela compreensão e experiência do verdadeiro sentido de existir. Já passei por diversas religiões, onde mergulhei profundamente, mas só fui começar a compreender o que eu buscava quando deixei de mão as instituições religiosas. Depois veio minha luta por não conseguir atingir o ápice da meditação. Engraçado que um dia, questionando o mundo, revoltada, sem saber se existia algo me ouvindo, quando você deixa de acreditar nesse Deus personificado e descobre que o mundo e você é uma coisa só, você não sabe a quem recorrer, como orar, enfim.
E aí estava muito triste, esbravejando, e quando abro o computador, está na tela um livro chamado Não Temas o Mal, justamente na parte que falava descubra seus defeitos, ou seja, falava de trazer à luz as partes encobertas pela ignorância. Enfim, esses vídeos estão abrindo as cortinas daquilo que não conseguia enxergar. Hoje começo a compreender realmente o que é projeção, mundo astral, mental e tudo mais. Andei rebelde porque já estava pensando que a vida só era válida a partir do momento da iluminação, como é passado pelos gurus e os praticantes da meditação. Hoje percebo que tenho como força a vontade e através da vontade assumo o comando da minha vida, do meu mundo. Percebo que antes de qualquer coisa tenho de sublimar meu astral, meu mental, e o que o outro é peça fundamental, porque ele traz consigo aquilo que preciso para frutificar em mim, consequentemente no mundo. Tenho uma missão muito grande que é auxiliar a humanidade nesse processo, mas para isso primeiro preciso trilhar esse caminho do meio, porque só passamos para o outro aquilo que realmente que temos, né? Acredito ser um eterno aprendiz e que o conhecimento nunca cessa. Sou grato a você, o Jorge e toda a equipe da gratidão eterna. Por que eu li isso aqui para vocês, né? Eu li exatamente isso para vocês porque essa pessoa que me escreveu isso deu um exemplo claro de discernimento. Ela aprendeu a discernir aquilo que ela acreditava no passado, aquilo que ela transitou, e hoje ela tem essa condição de escolher, de discernir entre uma coisa, o que interessa, o que é válido para ela ou não. Muito bom dia, então. Bom dia, Pablo. Isso, discernir é separar os diversos caminhos da iniciação. Exatamente. Você tem essa capacidade de discernimento, e nós vamos falar sobre discernimento agora, né? Porque nós vamos entrar aqui na questão. Então deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu pulei alguma coisa enquanto eu estava lendo o texto. Só coisas individuais aqui, legal. Então, ontem também se apresentou para mim, aparecem as coisas, né? As coisas aparecem e dizem, olha, amanhã você nos mostra aqui, você mostra para nós isso aqui, para todo o pessoal, porque é isso que é necessário, isso que é preciso ser debatido, né? Então nós vamos ver a questão. Tá, tudo bem. Vamos falar sobre discernimento em si. O discernimento, vulgarmente tomado no sentido daquela distinção entre o real e o irreal, é um dos caminhos que conduz o homem para o verdadeiro caminho. É isso, mas é muito mais ainda, e deve ser praticado não somente no começo da caminhada, porém a cada passo que diariamente se dá nela, até o fim. Entras para o caminho porque aprendeste que somente nele se podem encontrar as coisas dignas de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém estes bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Em todo o mundo há somente duas espécies de pessoas, as que sabem e as que não sabem. E o conhecimento é o que importa possuir. A crença de um homem, a raça a que pertence, não são coisas de importância. O que é realmente importante é o conhecimento. O conhecimento do plano da lei em relação aos homens. Pois a lei tem um plano, e esse plano é a evolução. Quando o homem a tiver entendido e realmente a conhecer, não poderá deixar de cooperar com ela, unificando-se com ela. Assim, pelo fato de possuir o conhecimento, ele está ao lado da lei, firme no bem e resistente ao mal, trabalhando pela evolução, não com fins pessoais. Se está do lado da lei, é um dos nossos, não tendo a mínima importância que ele se diga hinduísta, budista, cristão, maometano, ou seja, hindu, inglês, chinês, russo, grego. Aqueles que estão ao lado da lei sabem que por aí se acham, sabem o que têm a fazer e tentam cumpri-la. Isso é discernimento. Todos os demais não sabem ainda o que têm a fazer,
e por isso frequentemente agem de modo insensato, imaginando caminhos para si próprios, os quais lhes parecem agradáveis, não compreendendo que todos são um e que, portanto, só aquilo que o uno quer pode realmente ser agradável a todos. Seguem o irreal ao invés do real, e enquanto não aprendem a distinguir entre ambos, não se colocam ao lado da lei. Eis porque o discernimento é um passo importante a dar. Só interromper um pouquinho para ver esse comentário. Dependendo, assim, a Lígia, não, é coisa interna aqui. Ainda estão tentando acertar a imagem do enter ou do play lá em cima. Todavia, mesmo depois de feita a escolha, deves lembrar-te de que no real e no irreal há muitas variantes, e o discernimento deve ainda ser exercido entre o bem e o mal, o importante e o não importante, o útil e o inútil, o verdadeiro e o falso, o egoísta e o desinteressado. Entre o bem e o mal não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir seu mestre interior já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e seu corpo são dois. A vontade do homem nem sempre está de acordo com o corpo, Quando o teu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu és a lei e só queres o que a lei quer. Necessitas, porém, penetrar fundo em ti mesmo, para em teu interior encontrares a lei e ouvir a sua voz, que é a tua. Vou repetir. Entre o bem e o mal não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir seu mestre interior já se decidiram a seguir o bem a todo custo. Porém, o homem e o seu corpo são dois, e a vontade do homem nem sempre está de acordo com a vontade do corpo. Quando o teu corpo desejar alguma coisa, para e considera se tu és a lei e só queres o que a lei quer. Necessita, porém, penetrar profundo em ti mesmo, para em teu interior encontrares a lei e ouvir a sua voz, a voz da lei, que é a tua própria. Profundo, hein? Olha quanta dica de discernimento. Isso tudo vai estar publicado logo mais. Pablo, a pergunta é: o que atrapalha o discernimento? Ou seja, o caminho para a iniciação. Eu acho que é a teimosia, Pablo, minha opinião de Eustáquio, né? Estamos aqui para debater exatamente isso. O que atrapalha o discernimento é as cristalizações daquelas coisas que nós temos aqui e que insistem em permanecer e a gente insiste em mantê-las. Manter aquela viseira, manter uma verdade que a gente desconhece, que a gente sabe que não é nossa, mas que, como alguém de confiança nos passou, a gente não quer nem saber que alguém fale alguma coisa diferente. O medo também, né? O discernimento atrapalha o discernimento. E se eu sair aqui? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Então nós temos N questões, N problemas, N empecilhos que fazem com que a gente não consiga discernir. O discernimento é você se colocar desarmado, você se colocar à disposição, digamos assim, sem julgamento. Isso é possível. Não estamos falando de iniciação, iniciado, nada disso aqui. Nós estamos falando de gente comum como nós aqui, né? Então, todo mundo buscando isso aqui. Mas basta querer. Você querendo e você sendo humilde para abrir mão, para pelo menos começar a ouvir as outras pessoas, para você ter uma condição de escolha. Se você só lê, se você só olha para frente, como é que você quer saber o que está passando do lado? Não tem condição de você saber. Então isso você não vai poder discernir nunca, porque você olha para um lado só. Então nós temos N questões, que eu já disse isso em programas anteriores. Não adianta a gente ficar aqui falando bonitinho, lendo, babando pelo que é falado e tudo isso aqui, a gente não praticar e tomar a verdade dos outros como a nossa. Não é isso. Isso é total falta de discernimento. A Simone diz que acredita que seja a mente que impede isso. Claro, tudo isso aqui que nós falamos é da mente.
Cacilda, bom dia, Cacilda. Lígia, o que atrapalha o discernimento são 40 anos de doutrina na Igreja Católica imposta por sua família. Batismo, carisma, crisma, catecismo, comunhão. Sair disso não é fácil. Isso é um exemplo. Esse é um dos exemplos. Existem milhares de exemplos, mas aí é que está. Se você não tiver coragem, mas espera aí, você vai ter coragem porque o grego falou? Como é que o grego sabe se eu estou no caminho certo ou não? Não estou dizendo nada disso, de jeito nenhum. Mas se você acha que você não está satisfeito com aquilo que você está, se aquilo não te preenche mais, se as outras pessoas te chamam atenção para alguma coisa que, poxa, você não consegue ver. Opa, peraí, quem está aqui? Eu que não estou conseguindo enxergar ou os outros que enxergam demais? Isso, esse parar para buscar essa resposta, eu que não consigo enxergar ou os outros enxergam demais, já é discernimento. Pronto, é simples. Tá, já vamos seguir, Pablo, não sei o que você vai escrever na Bahia, o que você vai escrever, tá? Vamos lá. Não confundas os teus corpos contigo mesmo, nem o teu corpo físico, nem o astral, nem o mental. Tem gente que nem sabe que tem isso, né? Sabe só que tem corpo físico, mas nem imagina que tem corpo astral e nem mental. Cada um deles pretende ser o ego, a fim de obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como seu possuidor. Simone diz, principalmente os medos em que a igreja nos colocou. Helenice, nossa, não consigo nem dar bom dia, o papo está ótimo. Bom dia, Helenice. Aqui o papo está para nós aqui. Não adianta você entrar num lugar e não conseguir dar bom dia ou bater papo. Nós podemos interromper sempre que uma pessoa é bem-vinda aqui. Quando há um trabalho para fazer, é quando o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. O homem que não sabe diz a si mesmo, eu quero fazer estas coisas e preciso fazê-las. Porém, o homem que sabe diz, quem quer não sou eu. Portanto, espere um pouco. Olha só quanto tempo nós estamos falando, hein? Sobre isso, hein? Vou repetir, vou começar de novo. Quando há um trabalho para fazer, é quando o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. O homem que não sabe diz a si mesmo, eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Porém, o homem que sabe diz, quem quer não sou eu. Portanto, espere um pouco. Frequentemente, quando há oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua, que aborrecimento isto me trará. Deixemos que outro qualquer tome o meu lugar. Porém, o homem que sabe lhe replica, tu não me impedirás de praticar uma boa ação. Então, olha quanto exemplo de discernimento. E o discernimento é entre a própria pessoa, hein? O homem sabe e o homem não sabe. Então, ok? Rogério Fogali de Americana, muito bem-vindo à nossa sala. A mente concreta avalia, se escolher o mal, ao qual tenho benefício e nada me acontecer, escolho a mim em primeiro lugar. Mente abstrata, se escolher o bem, benefício para os outros, vou me prejudicar, mas de alguma forma, em outro tempo, o karma bom deve... Daqui a pouco ele completa, porque infelizmente o chat é limitado à expressão inteira do raciocínio, né? Valdir Gabriel, tem gente que nem sabe o que está fazendo na Terra ou veio fazer. A maioria, Valdir Gabriel, eu ouso dizer isso aqui, mas isso é uma ignorância normal, natural, não é burrice. Ignorância, ignorou, não teve condição de ter acesso àquilo que nós estamos tendo acesso, não teve essa chance, mas todo mundo um dia vai descobrir o que veio fazer aqui. Pablo Augusto, uma evangélica, não sei a denominação, fez jejum e morreu. Faltou discernimento ou não? Não é que faltar discernimento, faltou conhecimento. As pessoas humildes, as pessoas puras, elas não conseguem a maioria das vezes discernir, porque elas são pura bondade, né? E elas são manipuladas. Tem doutrinas, religiões que não permitem determinadas coisas, sangue, transfusão de sangue, ou não sei o que lá, isso que é, mas é condicionamento, então eles não têm condição de discernir, porque aquilo é imposta, aquela coisa é imposta. Se você discernir, você está fora do grupo, você é aquilo que o Pablo falou no começo e nós não queremos falar, né? É assim, a vida é assim. Lisa,
o que nos salva, eu acho, são possíveis emanações dos nossos níveis superiores. Mas salva do quê, Elisa? Salvar da ignorância, né? Salvar de você fazer coisa fora da lei, digamos assim, né? Faltou comida, diz a Lígia. Desculpe, grego, não resisti. Faltou comida onde? Ah, tá. Deve ser isso aqui. Aldir Gabriel, ou era necessário aquele jejum a ela até a morte? Aí não creio que... Eu não posso acreditar nesse tipo de coisa, na minha mente concreta, né? Eu desconheço, pode ser que tenha tudo um sentido, mas não posso, na minha mente racional, lógica e concreta, não posso acreditar que a pessoa vai jejuar até morrer e isso é a glória, alguma coisa de transformação. Não. Posso até estar errado. Edu Mendes, são controladas pelo sistema, isso. Rosângela diz, como disse Sócrates, uma vida não examinada não vale ser vivida. E o Sócrates era um cabeça boa, né? Sabe-se lá de onde veio o Sócrates. Isso, Pablo, isso mesmo, Pablo. Eu entendi o que você fez, né? Eu entendi a sua referência. Mas a gente não pode ficar batendo nessa tecla, porque senão nós vamos estar alimentando essa tecla. Cláudia Estrela, bom dia, bem-vinda. Nossa, que bacana. A casa está enchendo, mas tem espaço, não tem problema. O corpo é teu animal, o cavalo que montas. Deves, portanto, tratá-lo bem, cuidar bem dele, não o estafar, alimentá-lo convenientemente, só com alimentos e bebidas puras, e mantê-lo perfeitamente limpo, sempre, e sem o menor vestígio de impureza. Está falando do teu corpo, hein? Pois que, sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes efetuar a árdua tarefa da preparação, nem suportar-lhe os incessantes esforços. Deves, porém, ser sempre tu quem o domine, e não ele o que te domine a ti. Está falando sobre o corpo. Deves, porém, ser sempre tu que o domine, e não ele o que o domine sobre ti. Aí vai da vaidade, daquela coisa do ego exacerbado, né? Então está bem claro aqui o negócio, né? Vou postar esse texto para vocês também na comunidade. Não se preocupem. A gente compartilha tudo. O corpo astral tem seus desejos, e os tem às dúzias. Há que querer ver se ele quer te ver encolerizado, ouvir-te dizer palavras ásperas, que sinta ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes os bens alheios e cedas ao desânimo. Esse é o teu corpo astral. Quererá todas essas coisas e muitas outras mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque lhe aprazem as vibrações violentas e gosta de mudá-las continuamente. Tu, porém, não desejas nenhuma destas coisas e, portanto, deves distinguir os teus desejos dos do teu corpo astral. Puxa vida, cada coisa maravilhosa que nós estamos lendo aqui. Tudo isso é discernimento. Tudo isso é discernimento. Você discernir o que teu corpo astral está pedindo, e o que é teu desejo, o que é o desejo do teu corpo astral. Vamos repetir. Não estamos com pressa hoje. Deixa eu ler aqui. O Rogério Fogali diz: devo optar, discernir pelo bem, mesmo que eu venha me prejudicar pela escolha? Claro. Se você está optando pelo bem dos outros, você jamais será prejudicado pela escolha, jamais, porque você faz parte do todo. Edu Mendes, mais faz pela humanidade quem vive do que quem morre. Não tenha dúvida, é preferível um covarde vivo do que um herói morto. Pablo Augusto, acho que depois do exercício de muitos discernimentos, a gente começa a iniciação e começa a aprender sozinhos, e todos os dias. Como diz o Jorge, bem disse, ele é engraçado quando ele fala isso. Se iniciação fosse fácil, nunca não se chamaria iniciação, seria terminação, né? Nunca acaba a iniciação, no meu ponto de vista. Acho que, o Pablo diz, acho que é porque a gente se liga à fonte sem nem saber. Também é quando você começa a sintonizar o seu botãozinho do rádio numa emissora legal, na emissora da fonte. Aí pronto, você se sintonizou naquilo, conseguiu se manter naquela sintonia, você só vai receber coisa boa. Aí, essa que é a coisa, saber discernir em qual estação eu vou parar. Às vezes aquela estação sacanagem SA, estação, opa, coisa boa, estação não sei o que, gostei, opa, mas isso me ajuda
ou vai alimentar algo que eu quero me desfazer? Não, muda logo esse rádio. Aí então eu sintonizo com algo que eu busco, que eu procuro e que eu me sinto bem. Pronto, é o caminho. Caminho mais leve, isso. Então vamos seguir. Eu vou repetir então. O corpo astral tem seus desejos, e os tem às dúzias. Há de querer ver-te encolerizado, ouvir-te dizer palavras ásperas, que sinta ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes os bens alheios e cedas ao desânimo. Isso é tudo coisa do teu corpo astral. Quererá todas essas coisas e muitas outras mais, não porque deseje prejudicar-te, mas porque lhe aprazem, lhe fazem bem as vibrações violentas e gosta de mudá-las continuamente, o teu corpo astral. O teu corpo astral. Tu, porém, não desejas nenhuma destas coisas e, portanto, deves distinguir os teus desejos com os do teu corpo astral. Pô, dica melhor que essa? Caramba, hein? Nem paga. Que astral sacana, por incrível. Tá vendo? É isso mesmo. Disse tudo, Lisa. E somos nós, o nosso astral. Nosso astral, porque o astral está aí, ó. Então nós somos influência do meio. Se a gente não ficar, vou Estrela, vou Cláudia, vou postar tudo. E se a gente não ficar atento, tamo full, como diz o negócio aqui. O teu corpo mental deseja manter-se orgulhosamente separado. Quererá, estou falando do mental agora, hein? O teu corpo mental deseja manter-se orgulhosamente separado. Quererá que penses muito em ti mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando tiveres desviado das coisas mundanas, tentará ainda especular acerca de ti próprio, fazer-te pensar no teu próprio progresso, e em lugar de fazer-te na obra do mestre interior, em auxiliar os outros. Quando meditares, tentará fazer-te pensar nas diferentes coisas que ele quer. Então, quer dizer, você está lá tentando meditar e o corpo mental está pensando nas coisas do dia, na conta a pagar, essa meditação não vai me levar a nada, em vez da única de que necessitas. Não és esse corpo mental, mas dele dispões para o teu uso. Assim, mesmo aqui, o discernimento é necessário. Deves vigiar incessantemente sobre pena de vires a falir. Então, vejam o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de corpo astral e nós estamos falando de corpo mental. Vejam quanta coisa para a gente aprender a discernir e quanta coisa tem para nos atrapalhar, né? André, masoquismo astral. Tá aí, cada um tem a sua expressão e cada um tem a sua. Isso é verdadeiro, André. André, a mais pura verdade. Você se ferra pensando que depois vai ficar bem. Puro masoquismo. Simone, a parte que o astral mais quer me enganar é na hora da alimentação. É isso aí. Não, cada um, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E no tema da semana que vem, não amanhã na quinta-feira, que amanhã nós temos uma coisa interessantíssima, eu não vou dizer aqui, depois eu vou divulgar à noite, no programa Vida Inteligente amanhã à noite, mas na quinta-feira que vem, o tema com Jorge Antônio Ouro é exatamente astral. Nós vamos, puxa vida, vamos entrar no astral e mostrar tudo ele. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite compromissos. Custe o que custar, deves fazer o bem e nunca o mal. Diga ou pense o ignorante o que quiser. Estuda profundamente as leis ocultas da natureza e organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite compromissos. Deves discernir entre o que é importante e o que não é. Firme como uma rocha em tudo que concerne ao bem e ao mal, cede invariavelmente aos outros nas coisas de menos importância. Pois deve ser sempre amável, bondoso, razoável e condescendente, deixando aos outros a mesma plena liberdade que para ti necessitas. Deixando aos outros a mesma plena liberdade que para ti necessitas. Olha quanta pérola nós estamos passando hoje aqui. André, a cada insight aqui, grego, comunhão de pensamento, por isso que vale exatamente isso. E nós estamos, quando a gente conversa coisas assim, e na sala, e cada um vai dando sua opinião, nós estamos alimentando o astral de coisa boa, de coisa boa. E nós alimentando o astral de coisa boa, pô,
Nós alimentando o mental de coisa boa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos contribuindo para essa mudança de consciência. Então isso é importante. Procura verificar o que vale a pena ser feito. E lembra-te que as coisas não devem ser julgadas pela sua grandeza aparente. Uma pequena coisa de utilidade imediata, a obra do mestre interior, merece muito mais ser feita do que uma grande coisa que o mundo considera boa. Precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Olha só, hein? Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e útil. Porém, alimentar-lhes as almas é ainda mais nobre e mais útil. Você vai dar comida para o pobre, é bacana. Mas se você alimentar a alma dele, fazer com que ele tenha alento à vida, que ele vá buscar mudar aquela situação, que ele tenha desejo de mudar, transformar aquilo, porque qualquer um que queira, ele consegue, né? Ele só precisa de uma força, de um incentivo, e às vezes é isso mesmo. Vamos pensar sobre isso. Cláudia Estrela. Grego, eu preciso parar de fumar, mas está difícil. Quando desperta em mim a vontade de parar, aí é que eu fumo mais ainda. Dá uma dica. Estou saindo do tema? Não está saindo do tema coisa nenhuma. Você está pedindo o discernimento, é isso mesmo. Eu, aqui, se todo mundo sabe, eu fumei quase durante 40 anos, né? E um dia tinha feito algumas tentativas ao longo da vida, e um dia eu resolvi falar, eu vou dar um presente de aniversário para mim. Eu disse assim, e sempre gostei de fumar, Cláudia, sempre gostei de fumar. Mas achei que tinha que parar, porque aquilo ia me fazer mal, cedo ou tarde eu ia embora, né? Não tem dúvida, não tem jeito. Principalmente esse cigarro que a gente fuma, que é pura química, é diferente daquele que as pessoas enrolam na palha, no mato, não tem química no papel. Então tá. Então eu dei um presente para mim. Era o dia, eu faço aniversário em maio. Falei, dia 11 de maio eu vou parar de fumar. Já tinha feito outras promessas, mas eu estava decidido. Chegou no dia 10 de abril, se eu não me engano. Falei, peraí, por que se eu vou parar de fumar no dia 11 de maio, por que eu tenho que fumar mais um mês até lá? Olha só, hein? E gostando de fumar. 2 maços de cigarro por dia, free box. Falei, quer saber de um negócio? Hoje, a hora que acabar esse maço de free box, acabou, não fumo mais, 10 de abril. E assim foi, durante o dia. Chegou de noite, acabou o free box, fui dormir e nunca mais fumei. Aconteceu, eu quis. Alguém me ajudou? Não ajudou coisa nenhuma, eu me ajudei. Ninguém me ajudou, eu me ajudei. Esse negócio de ajudar não existe. E outra, eu não substituí por nada. E disse e digo ainda novamente aqui na frente, porque eu sou transparente. Eu sou um cara mais triste desde quando eu parei de fumar. Porque aquela dopamina do cigarrinho me deixava mais alegre, era uma delícia. Vai atender o telefone, acende o cigarro, vai atender cigarro. Larguei isso aí. Não substituí a dopamina por nada. Tem gente que substitui por cigarro, por balinha, por esporte, por não sei o que. Então, ok, mas pelo menos em saúde eu estou bem melhor. Então, basta você querer e eu parei de fumar gostando de fumar. Eu acho que aí está o meu mérito maior. Isso aí, eu acho que você consegue. Cláudia, você domina o astral e o ser, diz o Rogério para ela, e o ser gerado de fumar. Toda vez que esse ser percebe que vai morrer, ele induz o desejo em você, entrelaçado com outros medos. Exatamente, mas e não pensa que você é fraca, isso e aquilo. Quem teve vício, ou quem tem um vício, sabe o quanto é difícil. Então você não é fraca coisa nenhuma. O vício é uma coisa danada, mas ele é superável. Se você quiser, você vai conseguir. Com quem? Com a minha ajuda? Do Zé, do fulano, do Beltrano? Não, a tua, única e exclusivamente. A tua força de vontade. Ela tem que ser superior a todas essas coisas que fazem com que você continue fazendo o que você não quer. Aqui, eu sei que não é tão fácil. Eu não disse em momento algum, Cláudio, que aqui não é fácil. Eu demorei 40 anos para parar de fumar. Podia ter parado, tentei com 17, com 20, com 30, não foi, até que um dia deu. E olha, e não foi por falta de aviso.
não sei quantas 10 broncopneumonia, um pneumotórax, que é quando o pulmão estoura e murcha, você tem que abrir um buraco aqui para o ar voltar. E, nossa senhora, nem quero saber. E eu continuava fumando. Um dia eu resolvi parar antes que o cigarro parasse comigo. Isso, o programa Vida Inteligente, a Simone diz sobre vícios, é muito bom, Cláudia. Júlio, Instituto Marati, o Júlio Correia diz, Instituto Marati, fiz um ponto cirúrgico na orelha e me tirou o hábito de fumar com a mão, entre no site. Olha aí, tá aí, é uma alternativa também. Instituto Marati. Flávio Mota, o vício é uma armadilha, a gente não percebe que está viciado em algo, vivemos uma ilusão danada, verdade. Cláudia, isso aí, Cláudia, conte sempre com a minha sinceridade naquilo que eu falo. Fumar é bom, droga, deve ser bom, mas tudo é escolha, exatamente. O André diz, o maior incentivo é quando você se sente um idiota com um cigarro na mão. É verdade, mas cada um no seu processo, temos que respeitar tudo. Uma vez, uma psicóloga já disse, vou repetir, para ajudar a Cláudia também aqui. Isso é importante, Cláudia, o que eu vou falar aqui agora. Essa minha amiga Gilda Moura, conhecida, psicóloga, ela disse, Grego, eu posso te hipnotizar e fazer você parar de fumar. Isso é o de menos. Condiciona na minha cabeça e para de fumar. Mas, se a gente não descobrir o porquê você começou a fumar, você certamente, um pouquinho depois que eu fizer esse trabalho com você, você vai voltar a fumar. Então, é muito importante descobrir o que foi que levou você ao vício. Não adianta você parar com o vício se você não descobrir o que levou você ao vício. Fica com essa dica para você, tá, Claudinha? Desculpe o Claudinha, eu trato por forma carinhosa. Então vamos lá. Por muito sábio que já sejas, muito terás, e ainda é Claudinha é o nome da minha filha. Por muito sábio que já sejas, muito terás ainda que aprender no caminho. Tanto que nele mesma precisas discernir e meditar cuidadosamente o que deve ser aprendido. Todo conhecimento é útil, e um dia o possuirás integralmente. Enquanto, porém, só possuíres parte dele, cuida em que essa seja a mais útil. A lei tanto é sabedoria como amor, e quanto mais sábio fores, mais ela se manifestará por teu intermédio. Estuda, pois, mas estuda em primeiro lugar o que mais te habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos para que os homens te julguem sábio, não para que os homens te julguem sábio, nem mesmo para gozares a felicidade de ser sábio, mas por ser o sábio, pode ser sabiamente útil. Por muito que desejes prestar auxílio, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que bem. Sensacional. Vamos ver se tem mais algum comentário na lista. O Pablo Augusto, não entendo como nas religiões de origem africana, pia de santo fuma, bebe e... pia de santo ou filha de santo? Filha, né? E não acontece nada, nem bêbado fica. Isso aí já é. Eu presenciei isso muito. Incrível. Como é, não sei. É coisa do astral, nós vamos saber na quinta-feira que vem, pode ter certeza. André, Maia, ilusão. André, o que mais quero? Tá, isso. Vamos conversar sobre isso? Ok, tá. Beleza, vamos seguir. Precisas distinguir entre a verdade e a mentira. Deves aprender a ser verdadeiro em tudo, no pensamento, na palavra e na ação. Primeiro no pensamento, e isso não é fácil, porque há no mundo diversos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que a eles se escravize poderá progredir. Por conseguinte, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas pessoas o acolhem. Olha só, nem por ter merecido crédito durante séculos, nem por constar de algum livro que os homens julguem sagrado. Putz! Deves pensar por ti mesmo sobre a questão e por ti mesmo ajuizar se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1000 homens concordem sobre um assunto, se nada conhecerem a respeito, a sua opinião não tem valor nenhum. Aquele que quiser caminhar na lei tem que aprender a pensar por si mesmo, pois a superstição é um dos maiores males do mundo e um dos empecilhos que por ti próprio te deves libertar internamente, inteiramente. Puxa vida. Eu adoro esse programa porque eu aprendo de monte. Caramba.
Lígia diz, não é bem assim, não depende do dia, o problema é que você é forçado a trabalhar estando bem ou não. É uma opção sua, Lígia, eu sei, eu conheço, eu sei o que você faz, mas é uma opção sua. Você não é obrigada a trabalhar estando bem ou mal, tá certo? É uma opção. Você não sai porque você tem medo, porque você não sai porque você depende disso, então é isso, não é bem assim. Ninguém é forçado a nada. Ninguém é forçado a nada. Desculpe discordar de você. O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro. Não penses a seu respeito aquilo que não saibas. Vou repetir. O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro. Não penses a seu respeito, ao respeito dos outros, aquilo que não saibas. Não suponhas que os outros estejam sempre pensando em ti. Se um homem faz alguma coisa que julgas poder prejudicar-te, ou diz algo, não suponhas imediatamente, ele pretende ofender-me. O mais provável é que nunca pensasse em ti, pois cada alma tem as suas próprias preocupações, e os pensamentos não giram, as mais das vezes, em torno senão de si própria. Se um homem te falar colericamente, não penses, ele me odeia e quer ferir-me. Provavelmente alguém ou alguma coisa o encolerizou. E acontecendo encontrar-te, voltou a sua cólera sobre ti. Então muitas vezes a gente recebe ofensas por estarmos na hora errada, naquele lugar errado. Procede insensatamente, pois toda cólera é insensata, mas nem por isso deves pensar falsamente a seu respeito. Deu para entender que muitas vezes a gente não deve fazer esse julgamento? Está mais do que claro, né? Mais do que claro. Já estamos chegando no finzinho, aguente mais um pouquinho. Lígia, repetindo, não trabalho mais, deixei há 5 anos. Eu sei, mas não é para ficar brava com o que eu falei, eu dei uma dica. Tá. Rogério Fugali diz, fumar, lado bom, você se encaixa melhor na sociedade que a mídia cria dia após dia. Lado ruim, fedido, várias doenças, diminuição, capacidade respiratória, rouquidão na voz, conexão com outros vícios, cafezinho, pós-refeição, ligação psíquica com o vício. É bem isso mesmo, é bem isso. Uma coisa vai puxando o similar, semelhante atrai semelhante. A Cláudia Estrela diz, também não quero trabalhar mais. Ótimo, se você tem condição de parar, de não trabalhar mais, legal. Nossa, seria maravilhoso, né? Mas a gente tem que ser útil. Trabalhar para o nosso sustento é uma história. Ser útil para o outro, a gente não pode trabalhar nunca, não pode deixar de trabalhar nunca. Quando te tornares discípulo da lei, poderás sempre averiguar a veracidade do teu pensamento, cotejando-o com o seu. Pois o discípulo é um com a lei, e bastar-lhe fazer retroceder o seu pensamento até o da lei para verificar se ambos estão de acordo. Se não estiver, o pensamento do discípulo é errôneo, e ele deve modificá-lo instantaneamente, pois a diretriz da lei é perfeita, visto que ela tudo é. Aqueles que não andam de conformidade com a lei não podem fazer isto perfeitamente, porém serão grandemente ajudados se frequentemente se dediverem a perguntar: o que eu penso está dentro da lei? Como me comportaria de acordo com a lei nessa circunstância? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar que esteja dentro da lei. Rogério, Lígia, estou falando trabalho espiritual, perfeito, é isso aí, esclareceu legal, é isso aí, tá. Pablo Augusto, Rogério, o aporte da mídia para alimentar esses elementais nocivos é terrível. Existe ou não pessoas que trabalham contra a lei maior? Não tenha dúvida, claro que existe. Em todo lugar existe o contra. E aí é que está a questão. Você tem que ser melhor entre os melhores e não melhor entre os piores, né? Tá, vamos seguir. Deves também ser verdadeiro no falar, exato e sem exageros. Nunca atribuas más intenções a outrem. Somente o seu discernimento lhe conhece os pensamentos, e bem pode estar agindo por motivos que nunca penetrassem em tua mente. Se ouvires uma narrativa contra alguém, não a repitas. Pode não ser verdadeira, e ainda que o seja, é mais bondoso nada dizer.
pensa bem antes de falar, a fim de não caíres em inexatidões. Sê verdadeiro na ação, nunca pretendas parecer senão aquilo que és, pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti, como a luz do sol através de um vidro transparente. Precisas discernir entre o egoísmo e o altruísmo, pois o egoísmo reveste muitas formas, e quando pensas tê-lo morto, finalmente numa delas surge noutra tão forte como sempre. Porém, gradualmente, o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti mesmo. Porém, gradualmente, o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti mesmo. E finalizando, de outra maneira ainda deves utilizar o discernimento. Aprende a distinguir a lei que rege a todos e a tudo, por pior que seja a sua aparência exterior. Gostou, né, Pablo? Bacana você ter captado o conteúdo disso aqui. Ontem, eu não vou citar nome, então não tem problema. Ontem alguém disse para mim que esperava que eu contasse alguma novidade ontem, quando eu disse quem sou, de onde venho, para onde vou. E eu contei essa novidade com as mesmas palavras de alguém que tinha contado essa novidade. Então, às vezes a gente precisa de outras palavras para fazer entendimento. Sim, às vezes não. Às vezes nós temos que bater naquelas mesmas palavras para que elas consigam se fixar. Tem gente que entende de uma forma, tem gente que entende de outra, né? Cada um no seu processo. Mas o bacana disso é exatamente isso, a gente poder debater, a gente poder discutir no bom sentido, a gente estar buscando a mesma coisa, mas o mais importante de tudo, puxa esse texto, eu vou acabar de postar, daqui a pouquinho eu vou postar para vocês, por favor leiam, releiam, e vocês vão perceber, olha, eu vou repetir isso aqui para fechar, puxa, é maravilhoso. Porém, precisas discernir entre o egoísmo e o altruísmo, pois o egoísmo reveste muitas formas, e quando pensas tê-lo morto, finalmente numa delas surge noutra tão forte como sempre. E agora, a pérola. Porém, gradualmente, o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti mesmo. Então está aqui a chave disso aqui, esse aqui, a chave está aqui. Porque foi dito ontem, antes de ontem, se nós somos verdadeiros ou não. Nós estamos querendo nos iniciar, nós queremos descobrir, nós queremos respostas para quem? Para quem? Para quem? Para nós. Para nós, egoístas? Para nós? Para proveito próprio? Hein? Ou realmente para... Não precisa dizer para mim, não. Pensa você com você, responda para você mesmo. Responda para você mesmo o que você quer saber, o que você quer descobrir. Para quem que é? É para satisfazer você? Não, depois eu vou usar para o outro. Não precisa me contar, pensa só você. Ou se é para você usar para a humanidade. Fica assim, então. Gente, acho que foi um dos dias mais gostosos aqui, né? Desses programas todos. Eu quero fazer questão de me despedir de um a um aqui, pelo nome também. Despedir não, dá um bom dia, né? Então, bom dia e obrigado por estar conosco, José Carlos, Márcia Carromber, Helenice, Luiz, Cláudia, Estrela, Simone, Edu Mendes, André, Pablo Augusto, Eliana Rotundo, que maravilha. Nossa, eu tenho que começar tudo de novo, porque pulou esse negócio. Lisa, Cleonice, Flávio Mota, Walter Santos, Lígia, Júlio Correia, Cacilda, Rosângela, Zé Carlos, Márcia, Helenice, Luiz Curitiba, Cláudia Estrela, Simone, Edu Mendes, André, Pablo Augusto, Eliana Rotundo, Minoro de BH, Rogério Fogaças, Nukikuti Bankilov. Muito obrigado a todos vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.